Após mais de um mês sem atuar em jogos oficiais, o Sub-20 do São Paulo voltou a entrar em campo na última quarta-feira. O São Paulo encarou o Lemense fora de casa em disputa pela segunda fase do Paulistão Sub-20 e venceu o adversário por 2-1, com gols de Thales Vander. Com a vitória, o São Paulo chega aos 9 pontos e segue na ponta do grupo 18 do Paulistão Sub-20. Agora, na próxima rodada, o São Paulo volta a enfrentar o Lemense, mas agora em casa, em confronto na próxima quarta-feira em Cotia. Uma das esperanças da base do São Paulo, o lateral direito Moreira, sentiu novamente o gosto de atuar em uma partida na última quarta-feira. Ele foi utilizado como titular na vitória de São Paulo contra o Lemense pelo Paulistão Sub-20 e ficou em campo até os 17 minutos do segundo tempo. Moreira esteve entre os relacionados do profissional no empate do último domingo contra o Bahia pelo Brasileirão, mas não saiu do banco de reservas. Ele não atuava desde outubro do ano passado. Depois de ganhar algumas chances no profissional no ano passado, foram 11 apresentações. O jovem sofreu uma grave lesão no joelho e passou por cirurgia de ligamento. A partir daí começou um longo processo de recuperação. O diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte, confirmou o acerto com Eric do Ceará. Em suas redes sociais, o dirigente comemorou as contratações nessa janela de transferências. Janela encerrada. Sejam bem-vindos, Rames e Lucas. Eric, esperamos você em janeiro. Que essa frase do nosso vestiário esteja sempre com a gente. Escreveu. Eric assinou um pré-contrato com São Paulo e vai se transferir somente no ano que vem. Para liberar o atacante agora, o Ceará queria o pagamento da multa de cerca de 30 milhões. O São Paulo, por sua vez, não entrou em negociação e preferiu aguardar ele ficar livre no mercado e chegar ao clube sem custos. Eric também tinha o desejo de encerrar o Brasileirão da Série B antes de se transferir ao São Paulo. Nessa temporada, Eric disputou 39 partidas com a camisa do Ceará, anotando 15 gols e dando 10 assistências. Quem já chegou no meio deste ano foram Lucas Moura e Rames Rodrigues. A dupla foi anunciada e agora corre para ficar à disposição o quanto antes. A ideia é tê-los no próximo dia 16 contra o Corinthians pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Rames Rodrigues foi apresentado como jogador de São Paulo, multicampeão com Real Madrid e Bayern de Munique. O jogador chega sob muita expectativa da torcida. Não à toa, diversos fãs foram recepcionar o colombiano no aeroporto no último domingo. O jogador revelou em sua primeira entrevista coletiva que ficou assustado com a quantidade de pessoas que estiveram no local. Eu não pensei que teria tantas pessoas, fiquei um pouco assustado. Foram para cima de mim, mas gostei muito. Agradeço toda a torcida. Quanto à estreia, ainda falta um pouco. Espero jogar bem quando estrear, disse. O jogador, porém, deixou claro que gosta de jogar com pressão e quer atuar com o Morumbi lotado. Gosto da pressão, já joguei em clubes grandes. Quando você empata, parece que acaba o mundo no Real Madrid. Gosto da pressão, jogar com o estádio lotado. Não vai ser difícil para mim. Finalizou. Pivô de polêmica com Rogério Ceni na época do técnico no São Paulo, Marcos Paulo também não conseguiu se consolidar com a chegada de Dorival. Logo no começo do trabalho do comandante, o atacante anotou 2 gols vindo do banco de reservas na vitória contra o América Mineiro e no empate contra o Coritiba. Com isso, ele ganhou a confiança do técnico e foi titular por 3 partidas consecutivas contra Internacional, Fortaleza e Tolima. Depois de ser reserva em 2 jogos, Marcos Paulo voltou a começar entre os 11 em 3 jogos seguidos, contra Vasco, Porto Cabedelo e Goiás. Na sequência, apesar de não estar entre os titulares, continuava entrando durante os jogos e quando Dorival poupava, voltava à escalação inicial.
Entretanto, recentemente, com a chegada de Pato e a consolidação de Juan e David, o atacante perdeu espaço no São Paulo. Prova disso é que nos últimos 5 jogos entrou em campo em apenas na derrota contra o Cuiabá, em que foi titular. No empate contra o Bahia, inclusive, o São Paulo teve as ausências de Luciano e Caleri suspensos, e mesmo assim Marcos Paulo não saiu do banco de reservas. Na ocasião, David e Erisson começaram a partida enquanto Pato e Juan entraram no decorrer do jogo. Portanto, Marcos Paulo foi de um começo promissor para a última opção do técnico Dorival. No ano, o atacante participou de 29 jogos com 4 gols e 1 assistência. Em seu próximo compromisso, o São Paulo encara o São Lourenço nesta quinta-feira na Argentina.